No começo, eu achava que era fascinado por motos, mas eu descobri que, na verdade, eu era mesmo fascinado por viajar em uma moto. E viagens cada vez mais longas. Sabe, acho que eu comecei meio tarde, por isso tenho tentado tirar o atraso. Foi em cima de uma moto que conheci lugares fantásticos e pessoas incríveis. Rodei pelo Brasil, Argentina, Chile, Peru, Equador, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, Belize, Guatemala, México e Estados Unidos. Fiz a Rota 66 de ponta a ponta e agora vou para o Canadá e depois o Alasca. Meu nome é Rodrigo Azevedo e vou levar você nessa aventura real, em 2 rodas, na garupa, com direito a muita diversão, companheirismo e informação. Então, moto amigo, bora rodar enquanto a gente ainda pode rodar. Fala, moto amigo, beleza? Aqui é Rodrigo falando. Cara, sabe aqueles dias que você acorda meio borocochô, assim, meio cansado, meio triste, sei lá. Hoje foi um dia desse, eu não tô acostumado com isso, geralmente eu sou pra cima, mas hoje eu acordei meio chateado. E sabe o que é a melhor coisa pra quando você tá meio assim, chateado? Mototerapia. Então eu resolvi dar um rolê, peguei a Fênix Negra, tá aqui comigo, a Fênix. Vamos dar um rolê para sei lá onde, mas eu vou dar um rolê. Vou pegar uma serrinha, então vambora. Bora rodar, galera. Fênix Negra pra vocês, olha aí. Vocês gostam, né? Olha só que tá bonita, hein? Tá malvada. Tá do jeito que eu gosto. Olha só. Emblemão do eu e minha moto. E aí, fala sério. Guidãozão, 14 polegadas, Wing Custom. Já botei vídeo aqui no canal mostrando como é que foi o processo. Muito top. Esta é a Cidade de Deus, um bairro da zona oeste do Rio de Janeiro, com uma população de 38 mil habitantes. O bairro ficou famoso por conta do filme de mesmo nome, colocando-o intensamente nos veículos de comunicação e reforçando o estigma de comunidade violenta e perigosa, favorecendo uma onda de preconceito e discriminação. Apesar disso, a verdade é que eu passo por aqui, como eu estou fazendo agora, há uns 20 anos e nunca tive problema. E é claro, em 2001, passou por aqui a ilustre visita do então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Veio acompanhado pelo governador e agora presidiário Sérgio Cabral Filho e por Eduardo Paz também. Ele até jogou uma peladinha com a galera. Tá frio, cara. Tá friozinho aqui. Ai, terrinha bom demais. Já passou minha tristeza. Sensacional! Bom, moto amigo, Petrópolis é uma cidade imperial, que significa o seguinte, era onde ficava a turma do Império, da Realeza. Então, a estrada Rio-Petrópolis é cheio de lugares como esse castelo. Tem várias pequenas construções, cachoeiras, bancos, estradas, tudo da época do Império. Vou tentar entrar em Petrópolis, porque pode ser que esteja fechado, mas vou tentar entrar para mostrar as coisas que tem lá dentro. Rapaz, olha esse buraco aqui. O que será que tem lá? Vamos lá conferir? Nunca vim aqui. Tô totalmente sozinho. Vamos lá.
qual é, né? Vamos explorar. É um bairro, eu acho, aqui de Petrópolis. Aos arredores de Petrópolis. Olha o que eu achei aqui, ó, pessoal. Mais um desses portões, infelizmente fechado. Tipo castelo. Isso aqui é um museu, tá? E aí, moto amigo, as coisas estão meio fechadas, né? Até agora, pelo menos. Vamos ver lá dentro da cidade. Mas só de você dar o rolê na moto, a mototerapia começa a fazer efeito assim imediatamente. E dar um rolê sozinho tem seu valor, cara. Eu gosto de andar sozinho muito. Porque aí você faz o que você quer, você para, não ouve a voz de mais ninguém, ó. Dá a ouvir? Dá pra ouvir aí? Grilo, é só isso que tem. E todo lugar que você passa é uma paradinha pra dar um relax. Olha isso aqui. Esse paredão dos dois lados, bonito, né? Bom demais. Tá precisando. Botei o casaco aqui porque tava começando a esfriar. E aí a gente fica mais confortável. Bora lá. Muito bem, moto amigo. A gente está dentro da área do Quitandinha. Um hotel muito antigo, bonito pra caramba. Dá uma sacada. Quitandinha, anos dourados aqui do Rio de Janeiro. Hotel Quitandinha, com esse magnífico lago em frente ao hotel. Realmente muito bonito isso aqui, hein? Vale dar uma passada, conhecer o Hotel Quitandinha. E aqui à beira do lago, em frente ao hotel, tem essa construçãozinha aqui. Isso aqui é uma churrascaria. Então você pode vir aqui dar seu rolê e ainda dar uma parada para almoçar na churrascaria aqui em frente ao lago do Quitandinha. Bem-vindos a Petrópolis, a cidade imperial. A maior cidade serrana do Rio de Janeiro em população, com cerca de 305 mil habitantes. É também a cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro e a sexta mais segura de todo o Brasil, de acordo com a classificação do IPEA. Clima ameno, construções históricas e vegetação abundante são apenas alguns dos atrativos turísticos do lugar. Bom, moto amigo, esse aqui é o Palácio de Cristal, uma estrutura pré-fabricada. Ela foi primeiro construída na França e depois transportada para cá. Considerada aí uma das construções mais importantes do Brasil, foi inaugurado em 1884 com a presença de Princesa Isabel. E olha que legal, em 1888, 4 anos depois, a mesma Princesa Isabel veio aqui dentro liberar os últimos escravos brasileiros. E aí, moto amigo, outro ponto bacana de vir visitar é a cervejaria Boêmia aqui. É quase um museu da cerveja, sabe? Você entra, já fiz aqui algumas vezes, super legal. Você conhece todo o processo de fabricação da cerveja. E do outro lado tem o restaurante para quem quiser depois comer um negocinho e tomar, obviamente, a cervejinha. Olha aí o nosso 14 bis, o inventor Santos Dumont, que criou o primeiro avião. Tem umas discussões se foi ele mesmo que criou, mas como eu sou brasileiro, acredito que sim. E como curiosidade, Santos Dumont viveu aqui em Petrópolis, inclusive tem a casa dele para se visitar. Muito doido, né? Primeiro voo foi num negócio desse. Aí você olha a estrutura do 14 bis, parece mesmo que aqui é a cauda, né? A hélice está ali na frente, né? Parece que é um avião normal, mas não é não. O avião voa para lá, tá? A asa aqui ficava atrás, voa para lá. E o Santos Dumont, não sei se dá pra ver uma pequena grade ali, ó. Tem uma roda um pouco acima, tem uma pequena grade ali. É uma cesta, ele ficava em pezinho ali, ó. Virado pra cá. Legal, né? Bom, moto amigo, essa aqui é a casa de Santos Dumont, que foi idealizada por ele mesmo em 1918 para ser sua casa de verão. A casa tem assim, mostra toda a genialidade do homem. As escadas, os detalhes, são 3 pavimentos, não tem cozinha, porque a comida vinha do hotel, que era esse hotel aqui, que agora não é mais hotel, agora é uma universidade católica de Petrópolis, mas a comida vinha de lá. Então ele achou que não precisava de cozinha. Bacana. E aí tá o busto do homem, Santos Dumont, e essa frase bacana aqui, ó. Quanto menores as distâncias, maior Santos Dumont. Homenagem da cidade de Petrópolis, 1951. Olha aí, galera, outro ponto para você visitar é o Trono de Fátima. Fica no topo de uma colina, tem um
Visual, um mirante bem legal. E tem aí para os devotos de Fátima, tem aqui uma homenagem à santa. Vale a pena. Igreja Sagrado Coração. Bom, gente, é triste ver os efeitos da pandemia, até na igreja. A igreja está aberta, mas sem ninguém. E os assentos todos bloqueados, né? Para que não faça aglomeração. Tá difícil, gente. Mas eu sempre gosto de visitar igrejas, independente da sua religião. O fato que templos e igrejas sempre tem uma energia. Quando eu fui no Egito, eu entrei nas mesquitas, foi super energético, como essa aqui. Igreja Sagrado Coração. E Petrópolis é assim, ó, é um palácio do lado do outro. Esse aqui é o Palácio Rio Negro. Agora a Catedral de Petrópolis. Muito bonito, olha só, gente. Pô, amigo, eu vou te falar um negócio, né? Eu saí, tava meio deprê assim, fui dar um rolê de moto, fazer minha mototerapia. De fato, andar de moto dá essa aliviada, né? O vento na cara, as curvas, a liberdade. Mas aí você chega numa cidade que nem Petrópolis, que é a cidade imperial e que vive do turismo, tudo fechado. Tá parecendo uma cidade fantasma. Dá pena dos comerciantes, das pessoas que vivem disso daqui, né? A cidade sem turismo não fatura muito menos e muitas famílias dependem disso para viver. Pra eu ter uma ideia, não arrumei um lugar para almoçar. Parei aqui no Bob's, tinha um Bob's, parei no Bob's, no drive-thru e vou comer alguma coisa sentado aqui na mureta. Mureta não, né? Num degrau aqui, no meio do nada. E é isso aí, cara. Essa pandemia tem que passar logo porque é duro, né? As estatísticas também dos efeitos econômicos são devastadoras, né? Então tem que passar logo isso, todo mundo aí se vacinando. Vamos se vacinar. Lá nos Estados Unidos a vacinação já está adiantada, os indicadores estão todos melhorando por lá. Então vamos seguir o exemplo, vamos ver se a gente consegue vacinar logo esse povão do Brasil, para as coisas melhorarem por aqui, a gente voltar a ter uma vida normal, né? É isso aí, meu amigo. Que tristeza, cara. Muito bem, meu amigo, alimentados. Bora então pegar a estradinha para retornar para casa. E aí, curtiu o episódio de hoje? Então você precisa se inscrever no canal para ser avisado dos próximos. Largar o dedo no like, ativar o sininho e espalhar para todos os seus amigos. Até o próximo, gente!